Olá pessoal, professor Décio Salles, IFCE Campus de Crateús. Mais uma vez aqui estamos para trabalhar um pouco de derivadas. E hoje a gente vai trabalhar em particular derivadas de funções trigonométricas. A galera gosta muito de pegar, simplesmente decorar a derivada do seno é o cosseno, do cosseno é menos o seno, derivada da tangente secante ao quadrado e tudo. Entretanto, sempre vale a pena a gente saber inicialmente por que essas derivadas têm essas regras e depois, daí para frente, a gente pegar e aplicar numa situação um pouco mais complexa, né? A gente sabe que derivadas aí tem uma gama muito grande de aplicações, máximos, mínimos, concavidade, inflexão, pontos críticos, taxa relacionada, mas vamos aqui por partes. Vamos primeiro trabalhar um pouco da nossa trigonometria em algumas questões de derivada. Então, a primeira coisa que a gente vai provar é que a derivada da função seno é a função cosseno. Bom, está aqui a nossa boa e velha definição de derivada, num ponto x0, na formulação de Newton. F' de x é o limite quando x tende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Na verdade, isso daqui é a derivada de f no ponto x0, ok? Então, aplicando aqui para a função seno em particular, seno de x menos seno de x0 sobre x menos x0, onde esse x0 aqui é um valor fixo. Agora, observe, gente, que no numerador tem uma diferença entre dois senos, e a trigonometria nos dá uma forma de trabalhar essa expressão, que é a transformação em produto. Ok? Então, pegando seno de x menos seno de x0 e aplicando a transformação em produto, 2 vezes o seno da diferença sobre 2 vezes o cosseno da soma sobre 2. Okay? É importante lembrar dessa relação. Isso sobre x menos x0, do que a gente tinha aqui. Está aqui a nossa formulação, né? Corto 2 com 2. Na verdade, divido em cima e embaixo por 2. O 2 de cima some. E esse x menos x0 vai ficar sobre 2. E observe que esse passo é estratégico pelo seguinte. O limite do produto é o produto dos limites. Então, eu opto por colocar esse denominador x menos x0 para junto do seno. Observe que o que está dentro do seno e agora o que está embaixo da fração são iguais. E observe, então, quando x tende a x0, aquele camarada tende a zero. E aí o outro produto, o cosseno de x mais x0 sobre 2. E vale observar que esse limite aqui, que a seta está apontando para baixo, ele é o limite fundamental da trigonometria, né? Se você fizer uma mudançazinha aí de variável, toma, sei lá, o u igual a x menos x0 sobre 2, quando x tende a x0, o u tende a zero. E aí ficaria seno de u sobre u, que a gente sabe que esse limite fundamental tende a 1. Então esse camaradinha dá para 1. E aqui sobra apenas a expressão do cosseno. Né? Observe que, desculpem essa primeira expressão, ainda tinha que ter um limitezinho aí, ok? Esqueci de colocar. E agora, quando eu faço x tender a x0, vai ficar x0 mais x0 sobre 2. 2x0 sobre 2 dá x0, e aí a gente consegue concluir que a derivada do seno no ponto x0 é o cosseno no ponto x0. Mas como esse x0 é arbitrário, a derivada de seno é o cosseno. Tá, aí de maneira bem geral. Agora vamos provar, né? Analogamente, se você aplica esse processo novamente, só que agora tomando como referência a função cosseno, você vai conseguir provar que a derivada de cosseno é menos o seno, ok? E agora a função tangente. Nós sabemos que o seno sobre o cosseno nos dá uma forma de escrever a tangente, né? Claro, nas condições no qual o denominador é diferente de zero. A gente poderia calcular a derivada da tangente usando aquele mesmo quociente do Newton, tentando fazer uma transformação em produto. Só que para a gente não ficar recorrendo tanto à nossa memória às formas de trigonometria, vamos fazer de um jeito diferente aqui. Vamos aproveitar que das aulas anteriores a gente já conhece as regras de derivada. Como isso daqui é um quociente, vamos aplicar a regra do quociente. Então, derivada da tangente, né? Vai ser a derivada do seno sobre o cosseno, aplicando a regra do quociente. Deriva o de cima, repete o de baixo, menos repete o de cima, deriva o de baixo, sobre o quadrado do de baixo. A gente acabou de ver anteriormente, derivada do seno é o cosseno, fica cosseno, cosseno. Derivada do cosseno é menos o seno, então fica menos seno que multiplica menos seno, sobre cosseno ao quadrado.
De um termo vai ficar cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Do outro, menos seno multiplicado por menos seno dá mais seno ao quadrado, sobre cosseno ao quadrado. Numerador, relação fundamental da trigonometria, dá 1. Fica 1 sobre cosseno ao quadrado. E a gente recorda que o inverso do cosseno é a secante. Portanto, o inverso do quadrado do cosseno é o quadrado da secante. Então, a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Ok? Isso daí a gente acaba decorando de tanto exercitar, mas quem estuda matemática não pode ser refém tão somente da memória. A gente tem que lembrar dos processos que originam as coisas. Ou seja, a gente precisa lembrar da demonstração dos fatos. E é uma demonstraçãozinha bem bacana, né? Usando as derivadas das funções mais elementares da trigonometria, seno e cosseno, e usando a regra do quociente. Então, um exercíciozinho aqui para a gente. Provar que a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado, da secante é secante tangente, e da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Bom, vamos primeiro provar essa daí. Se a gente lembrar da definição dessas funções, né, secante, cossecante, cotangente, se a gente lembrar como elas se escrevem a termos das funções mais elementares, mais básicas, a gente sai construindo tudo pelas propriedades operatórias das derivadas, né? Por exemplo, a gente sabe que a cotangente é o inverso da tangente. Então, a derivada da cotangente é a derivada do inverso da tangente. E, novamente, isso daqui é um quociente. Então, na verdade, se tu não quiser aplicar a cotangente, a regra do quociente nesse caso, você pode pensar que 1 sobre tangente, a tangente é elevada a menos 1. E aí você pode resolver usando a regra da cadeia, né? Esse menos 1 passa para frente, motivo pelo qual esse quociente fica negativo. Aí essa derivada que tinha menos 1 como expoente vai subtrair menos 1, então menos 1, menos 1, menos 2. Motivo pelo qual essa tangente acaba ficando ao quadrado. Como estava elevado a menos 2, o sinal de negativo faz com que eu fique fração. Então, desce esse expoente positivo. E lembrando que pela regra da cadeia, você tem que derivar o interior, né? Então, o motivo pelo qual a derivada da tangente está aí em cima. E aí a gente tem essa expressãozinha, que a gente pode, inclusive, dar uma trabalhada melhor nela, né? A gente sabe que a derivada da tangente, pelo que a gente viu na expressão passada, é secante ao quadrado. Então, menos derivada da tangente dá menos secante ao quadrado. A gente lembra que a secante ao quadrado é o inverso do cosseno, então dá 1 sobre cosseno ao quadrado. E a gente lembra que tangente ao quadrado é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Como os denominadores são iguais aqui, nessa divisão, eles vão embora, sobrando tão somente 1 menos seno ao quadrado de x. Bom, se a secante é o inverso do cosseno, a cossecante é a inversa do seno. Então, a inversa do seno ao quadrado é cossecante ao quadrado. O sinal de negativo permanece. Então, a derivada da cotangente é a cossecante ao quadrado, né? Menos cossecante ao quadrado. Ok, moçada? Melhor do que decorar, mas com o uso é provável que você acabe decorando pelo menos essas derivadas de funções mais elementares. Continuando, derivada da secante, vamos provar que é secante vezes tangente. Lembrando que a secante é 1 sobre cosseno, e a gente repete analogamente o que foi feito lá na expressão da cotangente. Derivando isso daqui, seja pelo quociente, seja escrevendo isso daqui como cosseno elevado a menos 1, a expressão é essa. Observe que é extremamente análogo, a diferença é que lá tinha tangente, aqui tinha cosseno. E agora você vai substituir as relações equivalentes. A gente sabe que a derivada é menos o seno. Então fica menos menos seno sobre cosseno ao quadrado. Menos menos seno dá seno positivo sobre cosseno ao quadrado. E como eu tenho cosseno ao quadrado, eu posso dividir em duas expressões, né? Cosseno, cosseno. Né? Cosseno vezes cosseno. Como esse seno não tem nada multiplicando, então assume-se que seja 1. Então divido isso daqui em duas parcelas de produto. 1 sobre cosseno vezes seno sobre cosseno, que dá a expressão análoga à de cima. E aí a gente consegue observar duas relações trigonométricas aqui, né? 1 sobre cosseno secante, seno sobre cosseno tangente. O que nos leva a finalizar a demonstração. Derivada da secante vezes tangente.
ok? E, por fim, provar que a derivada da secante é menos a derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Analogamente, observem que na tangente era menos tangente linha sobre tangente quadrado, no cosseno era menos cosseno linha sobre cosseno ao quadrado, por fim, menos seno linha sobre seno quadrado, na derivada da secante, da cossecante, perdão. A gente sabe que a derivada do seno é o cosseno, então menos derivada do seno dá menos cosseno. E aqui o mesmo procedimento, esse seno ao quadrado eu vou dividir em duas parcelas de produto do seno. Vou colocar 1 para lá, então fica menos 1 sobre seno vezes cosseno sobre seno. 1 sobre seno, cossecante. Cosseno sobre seno, cotangente. Finalizando a nossa demonstração. Então, a derivada da cossecante de x é menos cossecante de x sobre cotangente de x. Ok? Agora a gente tem a derivada de seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Então, as 6 elementares a gente tem. Qualquer outra a gente constrói sobre elas. Bom, pessoal, dúvidas? Relativamente tranquilo, né? É importante nesse momento a gente revisar um pouco de trigonometria, as relações, a forma de escrever uma função trigonométrica em função das outras, e aí ir unindo os conhecimentos que a gente já vem adquirindo nessas videoaulas, de modo a ter uma ferramenta mais concisa, né? Mais bem consolidada nesse sentido. Então, fica aqui o meu abraço, inscrevam-se no canal, divulguem aos seus colegas que estão nesses estudos de cálculo, e a gente se vê na próxima.